Muito bom. Sejam bem-vindas à aula Workshop 2026. Se vocês agirem para, eita, se vocês agirem, a ação pode virar hábito e vocês alcançarem resultados. O nome não é bem esse, não, mas eu já digo aqui na apresentação o nome exato. O nome é tão grande que toda vez que eu vou falar ele, eu falo, ai, meu Deus, quando a ação virar hábito. Mas já chegando aqui, só um minutinho. Eu coloquei lá no grupo, tá, Paty? Mas eu mando para Dadá também a apresentação. Já estou mandando para vocês. Ok. Eu acho que Theo está com sono, gente, sabia? Quando a criança tem sono, não chora? Theo está com sono. É, mamãe, está com sono, né? Ok. Eu tô te escutando baixinho, Tice. Baixinho, É, estou no máximo do volume. Espera aí, agora deixa eu ver o tá, que eu vou que... aumentar o meu aqui também, peraí. Deixa eu ver aqui. O volume do computador está no máximo. Eu já estou com o microfone, que o microfone ajuda. Só estou com o Theo aqui numa ladainha de choro. Melhorou? Você está me ouvindo bem, Não, Dada? aumentei o meu. Tá bom. Tá, ok. Então, aqui, agora, o nome. Vamos lá. 2026 só será o seu ano quando a ação virar hábito. Esse é o nome do workshop. Dada, você que não esteve presente, nós fizemos um em janeiro, dia 10 de janeiro, e o nosso compromisso foi, durante esse ano, a cada 3 meses, seria em abril, nós já estamos em maio, nós teríamos a aula para conversar, para trazer como foi o primeiro trimestre e já planejar o segundo. Nós vamos quebrar o ano em 4 trimestres e vamos ter aulas sempre depois que fechar os trimestres. Combinado? Ok. Então, o que eu vou passar para você depois é essa apresentação que eu já passei lá no grupo, eu te mando. Pati, traz para mim, que aí você fala primeiro, já que você participou do primeiro, depois da Dá traz o dela, os resultados do teu primeiro trimestre. Conta para mim como foram. Bom, consegui acertar a minha planilha. Então, eu tô colocando tudo ali em dia. Agora vai. E quase bati as metas, tá? Faltou pouco, mas isso foi porque eu tive alguns imprevistos, questões, né, de finanças na casa, saúde. Mas se não fosse isso, eu tinha fechado a meta e ainda um pouco mais, tá? Então, mas já consegui fechar, consegui trazer duas clientes antigas de volta com aqueles planejamentos que a gente fez, aquelas estratégias. E coloquei em prática o grupo aquele pequeno, né, com valor bem simbólico da meditação, mas que está conseguindo atrair mais clientes, né, que está sendo a porta de entrada. Então, eu vi que esses 3 primeiros meses foi muito bom. Eu comecei o ano mais parada e agora já está começando o fluxo a melhorar. Já estou com vários projetos, fechei uma parceria ontem. Tá? Fui lá, conversei, mesmo, e eu lembrei do que tu falou. E mesmo a gente não tendo já uma meta de primeira, que ela falou assim, eu não consigo já até passar um lucro amanhã ou nesse mês, mas a gente vai planejar daqui a 6 meses no máximo começar a ter lucro. Aí eu disse assim, ótimo, o importante é o teu sim, o importante é a gente colocar o projeto em prática. E tá se cortando um pouquinho, porque aqui tá chovendo muito, tá Tá. caindo um Eu estou temporal. fechando aqui por causa do Theo, né? Mas eu fecho e E, abro para te escutar. ah, mas assim, com todo o planejamento que tu trouxe, com todo o conhecimento que tu me trouxe, eu tô usando, colocando em prática sem medo e tá funcionando, tá sendo maravilhoso.
E só vai, só vai. Tô com mais projetos aqui. E como tu falou, vamos deixar a procrastinação de lado. E mesmo tendo, tem dias que não é fácil, porque sabe, né, que tem dias que as crises estão piores, mas não vou me deixar bater. Porque ontem eu saí muito feliz daquela reunião, porque eu fui firme com o meu propósito, do que realmente eu estava ali disposta a fazer, do que eu sei o que eu entrego e eu sei que dá resultado. Deixei isso bem claro e ela ficou muito feliz e a gente fechou a parceria. Então, assim, maravilhosa as tuas aulas, muito obrigada pelo teu conhecimento. Tenho certeza que a gente vai crescer mais e mais e mais ainda juntos. Ai, deixa eu te falar. Bom, conte. Olha, Ah. que chegou para Eu mim. quero que vocês falem. Deixa eu dar um, peraí, deixa eu fazer uns stories. Esperem, gente, que isso é um momento único, Dada. Tá, Dada, é o meu livro, eu quero que você compre também. Eu vou te mandar o link para você comprar, você ler aí. Só um pouquinho. João, traz o celular, por favor, o cinza. Deixa eu pegar esse momento aqui. Hoje ele deu água, mãe. Aqui, ó. É só abrir, tá aqui a água. João, João Davi, me presta o cinza. Deixa eu pegar. Muito bem. Paty, diga, aproveite e fale. O livro hora. chegou, você Ah, já começou a ler? Não, deixa eu dar print, então, peraí. Que o João, até ele chegar aqui. tá. Dada, rindo, sorrindo. Ok. Fala para mim, você já começou a ler? Conta um pouquinho disso, então, Já já que comecei a ler, chegou esse livro maravilhoso que eu estava esperando. Comecei a ler já. Olha a tua história, assim, ó, é incrível. E o que mais me deixa feliz é que tudo que tem aqui eu conheci pessoalmente através de ti, é da tua assim. história. Então, isso para mim é ouro, é uma coisa rara, é um livro que vai ficar comigo assim por muitos e muitos anos, com muito carinho, porque eu sei tudo que tu Você, passou. me E, conheceu e ter te pessoalmente conhecido também, que não foi pessoalmente, só das telas. né? Isso é incrível, incrível. Imagina, eu tenho um livro, conheço a autora Foi só autógrafo, né? e Dedicatória. essa voltou ao autógrafo, mas É. eu sei que a distância, né, é que nos impede. Mas não vai impedir, vai, a gente vai se encontrar de novo, se Deus quiser, e tu vai fazer um autógrafo para mim nesse livro, hein? E tenho muito que Só me tira a aprender dúvida, já. quantas páginas tem aí? Porque eu não recebi o meu, eu não tenho o meu ainda. Conta aí como ficou. Ficou fininho, Deixa eu ficou grosso. ver. Eu não sei quanto ficou na Ah, ele tua. não tá numerado, mas eu vou contar depois e te falo, Mas tá? ele é fininho, mostra assim, assim. Mostra ele assim. É, De ó, ele é fininho, ladinho, tá. mas é Ok. muito bom. Ele, olha que legal, achei muito top. Bem trabalhado, as mensagens aqui, Cada capítulo maravilhoso. tem uma O mensagem. planejamento que tu colocou aqui é muito bom, que eu vou colocar em prática, com certeza. Já peguei o marca-texto já para marcar ali o que é mais importante, para destacar. Ai, Então, que assim, vale muito a alegria. pena, viu, consegue, tu ter o livro da Tícia aí para nos ajudar. É como um mapa mesmo para nos ajudar no nosso negócio. Quem já Adorei. conhece, obrigada. Quem já conhece o meu método, quem já é minha aluna da DA, é minha aluna desde o ano passado, a Paty começou esse ano, o ano passado também, né, Paty? Acho que a gente começou pelo ano passado, acho que mais para o final do ano. Já tem ideia, né? Já sabe como é o meu trabalho no dia a dia e tudo. Aí com o livro só vai o quê? Né? Conectar, aprofundar o que já aprendeu do método e o livro para reforçar. É um reforço. São exercícios, são coisas para o dia a dia, para que vocês estejam cada dia mais conectadas com as finanças. Vamos lá, já que o João não trouxe, depois eu pego da gravação. Obrigada. Vamos continuar aqui. Dada, agora fala você. Como foi o teu primeiro trimestre?
Traz para mim. Abre o microfone. Eu quero a professora Dadá. Olha, a Paty não sabe sua história, você não sabe a história da Paty, então eu quero que quando vocês forem falar, tragam detalhes de antes. Que ó, a Paty não falou, massoterapia tem aqui já, na descrição, mas como que a Paty chegou, que as planilhas não fechavam, você entendeu mais ou menos, né, Dadá? Ela não. Uhum. Então vamos lá, É, fala. eu cheguei, né? Chegou. Eu cheguei totalmente desesperada, porque eu estava passando por uma turbulência, né? Problema de saúde, problema no trabalho, dívidas. Eu tinha uma loja de roupas que, por conta do problema da saúde do meu pai, eu não conseguia conciliar e não estava vendendo nada e eu precisava de dinheiro. E aí, numa conversa com a minha irmã e aqui também é, com a Tice e com a Leusa, com o grupo, né, das Mentes Ricas e Prósperas, a gente pensou, né, eu comecei a dar aula de reforço. Só que a aula de reforço que eu dava era uma aula de reforço é, mais amadora. Era tipo assim, é uma renda extra. Eu preciso de dinheiro, eu tenho que dar uma aula de reforço, né? Então eu não pensava na minha aula de reforço como empresa. E aí eu cobrava o valor de R$ 80. Quando a Tice falou para mim, né, que fez a conta e que o meu valor estava muito baixo, que eu estava, tipo assim, trabalhando pra caramba, eu Sim, dava aula era todo 80 dia, reais por mês. Conta o era detalhe, R$ 80 por por mês. mês. Era, Não era cada era aula, não. R$ 80 por mês e todos os dias. E quando a Tice falou, e eu ficava muito cansada mesmo. Individual. E eles vinham mais individual, né? Eles vinham mais no Não, eram, individual do que em eram, eram grupos, né? sete Para grupos, crianças, eu tá. botava sete crianças, mas nunca ficava sete crianças. Por quê? Porque eu percebi que com sete crianças acabava ficando muito muvucado e eu não conseguia dar aquela aula particular, aquela aula individual, ficava muito assim. E aí, o que que a Tice me indicou, né? Fez a conta lá direitinho e falou assim: não, o valor está muito baixo. Só que eu já tinha começado, eu comecei em dezembro, eu já tinha começado a aula, né, com a turma que eu tinha, e aí eu falei, caraca, como é que de 80 eu vou passar para 150? Porque, tipo assim, é praticamente o dobro, né? Faltava R$ 10 só para ser o dobro. E aí foi quando a gente conversou, e Diminuía aí a os gente. dias, lembra? Dadá, e diminuía os E, dias, que não seria todos os e dias, aí seria duas isso, vezes. e ainda aí é isso, tipo assim, como é que eu vou aumentar o preço e diminuir os dias, né? Que hoje eu trabalho só segunda, quarta e sexta com as crianças. Às vezes, como o meu filho fez uma cirurgia, então uma coisa que eu aprendi também aqui a gente pode sempre dar um bônus, uma coisa a mais para a pessoa se sentir, né? Então, nesses dias que o Nathanael está de cirurgia e eu estou em casa, eu ofereço para eles, ó, aula bônus como presente, né? Para eles saberem que o quê? Eles sabem que as aulas é segunda, quarta e sexta. Por exemplo, estão em prova. Ó, então hoje vai ter aula bônus. Mas isso não é uma obrigação. É como se fosse uma bonificação, um presente, uma coisa legal que eu estou fazendo. E eles entendem muito bem isso. E aí, quando eu fiz o festival de matrículas, né? E aí eu falei assim, eu preciso, como é que eu vou fazer? Aí a Tícia até falou assim para mim, essas crianças que já estão com você, você já vai falando, conversando, porque para ano que vem você já vai estar cobrando esse valor. Aí eu tô assim, caraca, né? Eu falei. E aí, o que que a gente fez? Conversei, mandei uma mensagem para a Tícia. Eu falei, ó, Tícia, pensei em fazer assim. A Tícia, não, ok, revisou. E aí eu já fui mandando para as mães. E aí a estratégia que a gente teve foi: eu parei com a loja,
Eu peguei tudo que eu tenho da minha loja, trouxe aqui para casa, tá até aqui o espaço da bagunça da loja, que eu vou me organizar, porque eu vou fazer outra renda extra com a loja em um outro momento. E aí eu comecei a pensar em fazer a sala de reforço. Porque quando eu estava dando aula lá, e essas mães, eu comecei também a colocar no comércio, né? As mães vieram procurar muito. Por quê? Porque eu já fui diretora de uma escola aqui, sou professora há muitos anos e o pessoal da comunidade me conhece. E eu gosto muito dessa coisa de dar aula, é uma coisa que me motiva. E aí foi quando a Tice falou, e aí eu consegui a olhar o meu reforço como empresa, não como uma coisa assim. Ah, é uma coisa a mais, é uma renda a mais. Então, quando eu fiz a apresentação para as mães no festival de matrículas, eu me posicionei, né? Tipo, me arrumei isso, fiz um coffee break, mesmo com poucas pessoas, com meu espaço pequeno, ainda o espaço de loja, ainda, eu me posicionei como uma profissional, uma professora transformadora, uma professora diferente, uma professora que tem um método diferenciado, né? Todo mundo tem o seu reforço. Eu falei, aqui a gente não faz só o dever de casa. E aí trabalhei todas as emoções. Para a criança, ela está feliz, ela está aprendendo, ela tem que estar se sentindo bem no ambiente. Então, aqui, eu expliquei. A gente brinca e aí eu criei o reforço divertido da Dadá. Por quê? Porque o que que criança gosta de fazer? A criança gosta de brincar. Ah, vai para a escola, senta. Eu já sou agitada. Se eu fico muito tempo sentada, até lá no trabalho, eu fico muito tempo sentada. Lá no trabalho eu fico mais no administrativo. Eu, de vez em quando, eu faço, eu tenho que levantar, bebo água, vou lá, falo com o fulano, daqui a pouco eu volto. E aí eu fico, caraca, deve ser chato pra caramba pra criança ficar sentada, ela tem que estudar, tem que ter uma forma divertida para ela aprender. Porque, tipo assim, se ela tá ali, tem que aprender, tá chato. Ela vai ali, como robô. E a criança não é robô. E aí, o que que eu fiz? Conversei com as mães. A gente tem um método. E o meu método é uma aula dinâmica, divertida. A gente tem um momento, tem até esse coisa aqui que eu comprei, que eu vou mostrar para vocês. É um jogo de alfabetização, porque eu pego muitas crianças do terceiro, do quarto ano, que estão no quarto ano, mas não estão alfabetizadas. Então, esse jogo aqui, ele vem a letra maiúscula na frente, né, de bastão, e atrás a letra minúscula. Então, aí eu faço essa brincadeira com eles. Agora eu quero só com letra maiúscula. Agora o nome. Vai a letra maiúscula, o minúsculo é como? É só virar para vocês verem como é que faz. E aí a gente faz toda sexta-feira essa brincadeira. Porque segunda e quarta, a gente trabalha no caderno para poder ver como é que eles estão. E sexta-feira é o bônus também para eles se organizarem. Tá legal? E outra coisa que eu também faço, eu dou pontuação porque o que estava acontecendo? As crianças estavam chegando muito atrasadas. Fiz o grupo do reforço, né? O grupo das mães do reforço, e comecei a dar bonificação para as crianças que vêm e as crianças que chegam no horário. As crianças que chegam assim, ai, Dadá, tá acabando. Ai, Dadá, falta muito. Também comecei a dar estrelinha para quem não reclama da hora. Aí quando fala assim, Dadá, falta muito. Eu falei, hã? Não, Dadá, não falei nada. Não falei nada. E aí elas ganham, tá até aqui o ponto delas, mas eu tenho que fazer direitinho, tá vendo? Tá assim? Aí no final do mês eu tenho que fazer, que eu vou botar estrelinha, e aí eu vou escolher 3 crianças para poder dar Mostra um o brinde. espaço para Patrícia, mostra o espaço mostra o teu espaço de dar aula, como que tá. Esse daqui é um Tá. espaço adaptado na minha Mas casa, mostra porque para a ela, minha tipo, loja tá. adaptado. Olha que coisa mais. Porque a minha loja tá em obra. Vou virar aqui, Mas calma aí. mostra. Como é que vira? Ai, Ela meu Deus, começou a como é que mentoria vira? comigo em agosto do ano passado, Paty. Lembra quando eu Foi. falei que eu vendi 8 mentorias numa noite?
A Dada Ó, estava lá. Ela é uma das ó, alunas. esse daqui, ó, aí eu fiz, aí ia ficar muito caro para poder, para mim, plastificar. Parede. Eu comprei os plásticozinhos, colei e aí eu coloco os alfabetos aqui, né? O Aí a alfabeto boca. Eu fônico, nunca tinha deixa eu visto essa ver. parte com a boca. Oi? É, É para poder nunca eles. tinha visto essa É parte da A, boca. É, B, primeira vez que eu C. vejo. Aí quando eles têm dificuldade, aí ficam na frente deles. Esses daqui é o kit que quando eles entraram, eles ganham. Aí eles ganham o kit. Aí vem um lápis de cor, cola, borracha, vem um Uno, porque com o Uno eu trabalho multiplicação com eles, né? Um mini Uno, e vem um lápis. Aí aqui, por exemplo, isso aqui é do Natanael. Mas aí eu coloco aqui, aí eu já conversei com o Tá vendo? Natanael, que é para Entendi. trabalhar em caixa e números. E aí, quando eu quero fazer multiplicação sem ser no caderno, eu dito a multiplicação, faço uma roda 12 vezes 3. E aí eles têm que fazer, pegar 12 vezes 3, colocar. Aí, como não tem todos os números, aí eu dou uma folha de papel para poder eles colocarem um número embaixo. Mas aí eles fazem com isso aqui. E aqui são as tampinhas essas tampinhas aqui, aí são as tampinhas que tem as letras. E aí a gente forma as palavras com as tampinhas. Aí eu faço o ditado divertido, para não ficar só no caderno. E aí tem outras coisas que tem aqui que depois eu até mando foto. Tem um negócio do bingo que eu achei. A gente pensa que as crianças elas não vão conseguir, mas elas nos surpreendem. Tem uma criança que ela está em alfabetização comigo. Eu coloquei, fiz um jogo de rima, né? São 4 crianças. A gente estudou, depois de estudar, se ninguém está reclamando, está todo mundo esforçando. No final é 1 hora e meia. Aí eu dou 1 hora na sexta-feira, 1 hora de estudo no caderno e depois a gente vai para brincadeira. E é um jogo de rima. E são 4 cartelas. E aí dá 4 para cada um. E aí tem vários figuras. E aí tá assim, ovelha. Aí você tem que pegar a figura que rima com ovelha e botar. E depois a gente fez os pontos. E a menina que ela tá alfabetizando comigo, que está no 4º ano, ela, nesse método aqui, ela ganhou em primeiro lugar. Entendeu? E até coloquei ela lá. E aí, resumindo, hoje eu estou muito Quantos feliz, alunos que eu só hoje? Aí tenho, fala tipo os assim, resultados. Aí fala os resultados. Quantos gratidão, porque alunos assim, hoje? quando eu fiz o festival, quando eu fiz o festival, eu tinha alguns alunos que estavam comigo. Por exemplo, eu comecei com 4 alunos, Ah, né? Alguns alunos saíram, 2 saíram por conta da questão de justiça com o pai, e são elas que querem voltar, mas não tem mais o horário para elas. Mas a mãe dela falou: Dada, em nome de Jesus, elas vão voltar. Eu só estou esperando o negócio da justiça para poder elas voltar. Ela veio aqui no dia que eu estava dando aula e, sem eu pedir, ela pegou e eu falei: Ó, gente, essa daqui é minha aluna. Gritei, eu falei: Ai, você voltou, que não sei o que bom. Que ela tinha se mudado e ela fez uma apresentação, porque eu falo assim para elas: vocês são poderosas, vocês têm que ter postura. É isso, aquilo. Quando até brinco assim, letra de mão. Aí eu falo, vou surtar. Letra de mão, letra cursiva. Vocês são chique e poderosas. E aí ela conversou sem eu pedir. Eu tenho esse vídeo com as crianças que estavam aqui. Olha, a Dadá, tipo assim, é chata, mas ela é chata, é uma chata legal. Por quê? Porque ela quer o nosso bem. Então, assim, ela é divertida, ela brinca com a gente, ela parece uma criança grande. Então, ó, estuda. Eu ia voltar, mas eu não vou voltar porque eu ia voltar nesse horário, não tem mais vaga, mas eu vou voltar, Dada. E ela fez uma palestra sem eu pedir. Eu só filmei para as crianças que estavam aqui. E as crianças ficaram assim olhando. E aí depois eu falei, palmas para ela, e ela me deu um beijo, foi embora.
né? E depois mandei para a mãe dela. E hoje eu vejo o meu reforço como empresa. E aí eu já coloquei um nome para o meu reforço. O nome do meu reforço é Instituto Regi, porque é Instituto Reforço Escolar Divertido. E aí eu vou colocar criado por Damiana Cristina, porque um método, né, que tipo assim, eu fui vendo de acordo com toda a experiência por mim. E aí a sala lá está em reforma, estou dando aula em casa, e no meu primeiro trimestre eu tinha 4, hoje eu tenho 10 alunos, e a minha meta são 16. Finalizei, porque eu falo pra caramba. Deixa o Dada falar. Dada, só um pouquinho que agora é meu som aqui. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Tá? Estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Pensei que vocês não estavam me ouvindo. Vamos lá. Agora vamos para nossa aula. Na apresentação, vamos voltar aqui. Um barulhinho grande, ainda bem que vocês não escutam. Mas ele já para. Cadê os... Papel e caneta, tudo por aí? Deixa eu ver se é esse, sim. Ok. Então, vamos. Tício, qual é o nome dessa aula mesmo, para eu anotar aqui? 2026 só será o seu ano quando a ação virar hábito. Ok? Vocês já falaram como foi o começo do ano, como foi o trimestre. Então, nós já fizemos a Na hora abertura. do relógio da tarde? Daqui a pouco. É Tá. porque meu pai falou que tava. Não, daqui a pouco, quem sabe sou eu. O primeiro aluno da Dadá foi esse, Paty, foi o próprio filho, o Natanael. Foi. Primeiro, primeiro aluno. Ó, a abertura já fizemos. Revisão do trimestre foi o que eu perguntei para vocês, o que é que aconteceu, de janeiro a março. O que nós vamos falar, o problema é o hábito, planejamento segundo trimestre, fechamento e compromisso. Esse é o nosso conteúdo programado para agora. Então, o planejamento, ele não muda o ano, mas se vocês estiverem em execução consistente, vai mudar sim. Por que a ação precisa virar hábito? Porque agir uma única vez não vai mudar os seus resultados. Vai ser um resultado. Vai ser um resultado. Agir uma vez vai ser um resultado. Ah, hoje eu vou prospectar clientes. Uma única vez, hoje. Mas se eu passar 3 meses sem prospectar, sem realizar a ação, eu não vou ter oportunidade de ter outros clientes. Então, não é só uma única vez, tem que virar hábito. Todos os dias, como escovar dente, tomar banho, comer. Então, a ação precisa ser constante. Planejamento. Lá em janeiro, no dia 10 de janeiro, vocês planejaram comigo que o que é que ia realizar nesse ano, Dadá? Pode colocar aí no seu caderno. Planeje o que eu vou realizar nesse ano, até dezembro. Escreve aí. Se hoje você tem 10 alunos, até dezembro, quantos alunos nós vamos ter no Instituto Red da Damiana? Tá? Por quê? Para que você vá todos os dias ter essa visão. Por que que eu acordo 6, 7 da manhã? Eu estou acordando muito mais tarde, estou acordando às vezes 7h30, todos os dias. Porque eu quero crescer o meu escritório de contabilidade e finanças. Então, todos os dias eu tenho um propósito muito claro. E crescer quanto? Em faturamento, eu quero ter. Eu já tive nesse mês passado. Essa é a Carla, que a mamãe está ocupada, não. Tá. Ó, no mês de março, eu tive o meu melhor faturamento, que foi 18 mil. Só que 8 mil, uma pessoa foi 8.400. Os outros 10 mil foi muito pingado. Eu tenho um cliente que paga 1.200, tenho 600, tem vários pingadinhos.
Então, é muita coisa, muita dia para chegar em 18. Aí eu coloquei minha meta para quanto? Quando eu coloquei minha meta para alcançar 20, no mês anterior eu tinha feito 10. Eu fiz 10 em fevereiro. Em março eu consegui 18. Então, eu quase dobrei faturamento. Vocês têm noção disso? Assim, eu planejei, eu escrevi e eu quase bati a meta. Como a Paty falou, ela quase bateu a dela, faltou pouco. Quando foi, depois de eu chegar perto do 20, eu coloquei assim, ó, em março eu vou fazer 20, em abril eu vou fazer 30, depois eu coloquei assim, sempre aumentando 10 mil. Então, para ter essa constância de aumentar 10 mil, eu preciso de uma aluna individual do método que eu faço, que é de 6 meses, 8.400, uma aluna e vamos dizer, uma abertura de empresa, algum serviço que eu fizer de contabilidade, é, que é esporádico. Mas eu consegui essa semana, só num dia, só segunda-feira, 5 pessoas falaram comigo. 5 contatos novos de indicação para fechar. Vocês têm noção de fechar 5 serviços no mesmo dia e vindo de indicações diferentes? Eu planejei isso na segunda-feira, mas sensações de todos os dias é realizar reuniões, prospectar. Eu sou comercial da minha empresa, eu sou a vendedora da minha empresa. O que é que vai acontecer? Vai aparecer, vai aparecer as pessoas. Então, qual é o plano? Aumentar faturamento. E o que que eu preciso fazer para aumentar? Falar com mais pessoas. E eu acho que esse é o plano da Paty, das que não vieram, que vão ver gravado. É o quê? Aumentar a base. Aumentar. E só aumenta o faturamento vendendo mais ou vendendo melhor para quem já está. Aumentando o ticket de quem já está. Também dá certo. Eu reajusto clientes quando tem anualmente, eu reajusto anual, mas eu também, todos os dias, eu busco novos. Esse é o meu segredo. E eu divulgo para todo mundo. Eu divulgo quanto eu ganho, eu divulgo o que eu faço, principalmente quem está aqui nas mentorias. A Paty sabe que ela está na mentoria quinzenal. Dada, você também está, que eu já te convidei para ir a cada 15 dias nas sextas-feiras, você já foi. Lembra daquela? Do lucro previsível. Naquela mentoria é que eu vendo. A minha mentoria de empresárias é ela. E eu tenho uma outra mentoria, que é o Cresça Vida Rica, que é para pessoas físicas, para olhar a vida. As contas e tudo de pessoa física. São essas duas que eu tenho hoje. Revisão no primeiro trimestre. Sem ilusão. Eu quero que vocês coloquem. Quanto eu queria faturar, quanto eu faturei. Eu trouxe o exemplo do meu falado, mas é bom vocês colocarem números. Escrevam aí no caderno. Quanto que eu planejei e quanto aconteceu. Quando vocês colocam em quantidade de clientes, também pode ser, tá? Não quer esse? Esse? Então, planejado versus realizado, o que você esperava e o que realmente aconteceu. Coloque de forma simples. Chegou mais alguém e eu não vi. E olhe, eu vou tirar a sala de espera, gente. Deixa eu só tirar, porque isso me atrapalha se eu não olhar. Oi, olhe, seja bem-vinda. E olha, minha aluna também, gente. Hoje eu convidei quem estava na primeira aula e novos. Oi, olhe, nós estamos dando uma aula para planejar o segundo trimestre de 2026 e saber como foi o primeiro trimestre. Você quer falar? A gente começou, estamos bem no terceiro Ah, slide. eu cheguei agora. Eu Tá. vi aqui o convite. É Mas, porque eu ó, estou me se vocês organizando com o quiserem vir negócio amanhã de novo, pode vir, tá? E olha, E amanhã aí vai ter a eu mesma nem aula. Diga, pode falar.
Tá, Oi, eu você vou tá ouvindo. falando? Aí Tá, depois a gente conversa. Pode ser? tá. Pode, fica tranquila. Se quiser Tá fechar bom, obrigada. o áudio, tá aqui, qualquer coisa. Eu vou fechar o áudio, fica mais fácil. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço por estar aqui. Um feriado, vocês comigo, eu já estou, ó, feliz, muito feliz. Segundo, intenção versus execução. O que que quer dizer aqui? Onde você planejou, mas não agiu. Eu planejei vender mais pelas redes sociais, mas eu não tive resultado. Não é que eu agi, né? A intenção foi, eu vou investir no digital, fiz tráfego pago, fiz lançamento fechado e executei para isso, mas não foi minha única prioridade. Então, talvez na execução eu errei porque eu não foquei o suficiente. Eu poderia ter feito mais vídeos, feito mais divulgações, investido mais dinheiro. Então, na minha execução, não foi conforme o que eu gostaria de ter tido de resultado. 3, gastos invisíveis. Aqueles pequenos gastos que, às vezes, no dia a dia a gente tem. O que que eu tive de gastos invisíveis agora no primeiro trimestre? Algumas coisas que eu fugi do padrão. Eu comprei roupa, coisa para os meninos. Eu viajei na Semana Santa, que já foi abril, né? Não foi até março. Março eu viajei para o Brasil. Então, teve alguns gastos invisíveis lá na viagem que eu poderia não ter tido, mas eu tive. E esses gastos invisíveis, eles comem nosso lucro também, sem perceber. Gastos invisíveis, mas que eu queria ter feito, foi a parte do tráfego pago, mas eu planejei gastar R$ 300 por mês. Nesse mês de março não, já foi abril, eu gastei 450, gastei um pouquinho a mais. Outros gastos que eu não estava prevendo, com sistema de contabilidade, umas coisas que não estava planejado em janeiro, mas em fevereiro eu quis fazer, então não foram gastos que eu me arrependa, foram investimentos, mas eu não tinha planejado antes. E quando eu não planejo antes, eu preciso vender mais para cobrir esse resultado. Já escreveu, Paty, o teu? E olhe também. Nada. E olha, que eu pedi para fazer, trazer os números do primeiro trimestre, de janeiro a março, e escrever qual era o valor planejado, o que que aconteceu, né? Qual é a intenção lá em janeiro, o que que aconteceu na execução, onde você planejou e o que realizou. E gastos invisíveis. Gastos invisíveis são aqueles gastos que sair um pouco da linha, sabe? Eu estava planejando gastar 5.000 na parte do escritório, das coisas de contabilidade, gastei 7, 8.000. Então, passou 3.000 no trimestre. Todas já fizeram? Ok. Vamos Bem, lá. eu vou ter que fazer isso, né? Porque eu não sabia se não tinha. Porque eu acho que já tenho, no meu já tem como ver como foi o trimestre, provavelmente. E olha, traz para a gente, porque você é a única que usa a plataforma, tá? Dada não tem, Patrícia não tem. Fala para elas como é o trabalho, né? Atualizar as suas contas pela plataforma, como está sendo a tua experiência, para que elas conheçam através do teu depoimento. Fala lá do aplicativo. Ah, tá aberto. Olha, gente, eu faço assim. Inclusive, viu, Tícia, eu já estou recebendo as. Aí, como é que fala? Os extratos de. Já para o próximo mês, das contas, eu vou começar a lançar hoje no sistema, o que finalizou de abril. Então, é assim. Eu estou gostando porque é um sistema que a gente lança tudo, gente. Lança as entradas, lança as saídas. Aí as saídas é tanto
que vai pelo cartão de crédito, como que sai da conta corrente. Eu uso duas contas correntes, né? E aí o que eu acho bom é porque dá para ir gerenciando a gente com a plataforma, a gente vai classificando os tipos de gastos que a gente vai tendo. Eu não sei se eu estou falando certo, Tati, isso é o que eu interpreto. E assim, eu ainda estou naquela fase do impactar. Eu chamo de impactar porque é uma fase que assim, eu ainda estou pondo a casa em dia, então, às vezes os valores são muito altos, mas aí eu estou conversando com a Tícia, a gente está arrumando na plataforma, e é uma plataforma muito interessante, porque ela tem a parte que a gente faz a organização financeira, que é ainda a parte que eu estou. Tem uma outra parte que eu já quero começar a alimentar, que é a parte dos sonhos. Então, o que que você quer daqui, tipo, 3 meses, 4 meses? Eu pensei em trabalhar com coisas pequenas e depois colocar um objetivo. Eu vou fazer assim, Tatis, um objetivo maior. Aí, o que que eu estou sentindo de desafio, que é uma coisa que eu vou ter que trabalhar? Primeiro, cortar alguns gastos. Aparecem gastos em cima da hora, eu preciso rever esses gastos. Então, eu vou pegar um exemplo assim, tipo, todo dia eu tomo café na padaria. É quase todo dia mesmo que eu estou fazendo isso. E aí, esse dinheirinho do café que eu gasto, R$ 14, eu poderia comprar o pó e economizar e tomar o café em casa. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu vou fazer esse mês de maio, porque até agora eu fiz isso. Então, a planilha está me ajudando a identificar aonde que o dinheiro está escoando. Não sei se eu estou falando certo, tá? Mas é o que eu estou entendendo. E olha, eu posso compartilhar o teu aplicativo, eu posso compartilhar aqui para mostrar para elas Pode, como pode. ele. Pode, você me Viva, autoriza? a turma Tá. vai respeitar, não tem problema, não. Não, é porque eu quero mostrar a estrutura. Eu só vou compartilhar aqui a estrutura. Deixa O eu que que mostrar eu vou aqui. fazer, Tice? Estão chegando em PDF os documentos, eu já descobri como transforma em OFX. E aí eu vou Ótimo. depois subir, tá? Os de Perfeito. abril. Tá. Então, aqui, ó. A Iole não precisa de mim, tá? Patrícia e Dadá. A Iole faz isso sozinha. O que é que como eu tenho acesso a todos os meus clientes que têm, eu posso revisar, eu posso alterar valores, mas ela que alimenta, como ela falou, ela pega os extratos do banco, pega a fatura de cartão de crédito e sobe aqui. Olha como é fácil, ó. Esse aqui não chama aplicativo, não, chama plataforma, porque ele não é no celular, ele é só no computador. Então, a plataforma aqui, ó. Dados pessoais, aqui a parte dela, ó. Cadastro, cônjuge, filhos, perfil financeiro, tem um teste do perfil financeiro, ó, vendo? Organize. Quando a Ioli falou, eu estou na parte da organização, ela está nessa primeira parte aqui, nesse bloco. Primeira coisa a fazer é upload dos extratos. Você não precisa digitar nada, Paty, você não precisa de planilha. Dadá, você não precisa também. Você vem aqui, ó, traz ou OFX, como a Ioli falou, ou PDF. Um desses dois formatos. O banco mesmo já dá. Você escolhe. Tem bancos que não têm OFX, só tem PDF. Mas quando falta um PDF, sobe o PDF. Tá, meu irmão, só um pouquinho. Ó, aqui eu não, o da Ioli já está atualizado, então eu não vou colocar um extrato para Ioli, mas se tivesse que subir, eu iria aqui, ó, buscar na pasta que eu tenho da Ioli um extrato dela e eu iria subir a informação. Eu só não vou subir porque eu já sei que ela já subiu. Então, por exemplo, aqui, cartão Santander.
de Ô, janeiro. ô Tice, você quer que Oi, eu mande um? Já mande já um, chegou o mande um contra-cheque. só, mande Você um quer que eu extrato. mande só para você mostrar para elas como faz? Sim, mande um de Eu um vou banco que fazer não você tenha muita mandar agora pelo movimentação. WhatsApp. Tá, feche, eu acho que tem que fechar para tirar, né? Fecha Tá, o tá. Peraí. livro. Pode ser Tá, que eu pode fechar. saia, porque é do celular que eu baixo, tá? Mas Tá, eu já então volto. sai e volta. Ok. Aí eu vou continuando aqui com elas. Peraí. Vamos lá, Eu tenho que entrar no. É porque o meu é pelo Gov. pode Sou sair. Gov, Você então sai eu do tenho que Zoom. entrar no aplicativo. Peraí. Tá, você sai do Zoom e volta. É isso aí, Dada. É SFL. Eu vou mandar aqui, ó. SFL. É só isso aqui, ó. sfl.money. Colocar para você. Peraí, eu já estou aqui. Eu estou mexendo aqui. Deixa eu aqui ver. Peraí. Início. Tati, nós já É, voltamos. é tudo pelo aplicativo, pessoal. Hum, Aí eu baixo, quer ver? deixa eu colocar lá no nosso grupo também. Ó, aqui. Eu vou Perfeito. ter que sair. Tá. Enquanto você está Deu buscando o certo. extrato, eu vou mostrar para elas as Ah, outras é porque funções. também. Tá. Ó, Pronto. aqui são as receitas. Depois que sobe os extratos, ó, ainda não colocamos abril, e olha, por isso que não apareceu nada em abril. Mas março, aqui é só a receita, só as entradas aí, ó. Fevereiro, janeiro, tudo que subiu. Despesas, olha as despesas, gente, como é legal, é por categoria. Por categoria, a gente consegue ver, depois que sobe os extratos, a partir de janeiro, aqui, ó, a habitação. Quanto foi que ela gastou de habitação? Tá aqui, ó. E o que é que tem dentro de habitação? Alimentação. Aí, o que é que tem dentro de alimentação? Saúde. Então, nós planejamos por grupo, por categoria, quanto que vai ser o mês e depois acompanhamos como foi no realizado. Vestuário, cuidados pessoais, lazer, educação. Quanto que estou gastando nos treinamentos? Coloca aqui. Profissional PJ. Esse grupo aqui, olha, a gente pode lançar as compras da Natura, da Avon, a gente pode colocar aqui, ó. Tudo que for do negócio, a Ô, gente deixa no Tiff, profissional. Oi, ó, eu me oi, mandei o link do Adobe que tem o contra-cheque. Vê se você consegue abrir pego aí. aqui. Tá, Mandei pelo WhatsApp, tá? ok. E o extrato? Isso, esse é do mês. Mas esse é o Foi bom que eu extrato ou tive só um o contra-cheque? aumento. Você sabe que eu fiquei feliz que eu tive aumento de Ah, que salário? Pouca legal, coisa. muito bom. Ó, o contra-cheque a gente confere depois que sobe os extratos, porque no extrato eu vejo quanto que entrou na conta e confiro com o contra-cheque. Você consegue mandar o extrato, para eu subir o extrato, de abril? O extrato da conta que caiu o salário. Esse é de abril. Não Esse é o abriu? Deixa extrato? eu ver se eu consigo. Não, Peraí. para mim não foi o extrato, não. Veio um PDF aqui, mas não é o extrato, não. Então, peraí. Não, isso aqui é o teu olerite. Abriu. Gente, Você consegue baixar no teu é, computador? você mandou Peraí. aonde? Você mandou Deixa por eu ver se eu e-mail? consigo. Você mandou aonde? Você mandou no e-mail? Você mandou por onde? Tá, acho que fica melhor. Peraí. Tá, deixa eu ir mostrando aqui. Muito alto, tá muito alto, tá muito. Peraí.
Aí vou ter que sair, não tem jeito. Vocês escutam o barulho aqui? Dá para escutar? Eu Lá tô te embaixo? ouvindo, eu tô Tá, vendo como fazer aqui. tá. Ó, O aí o que que mais novo, eu falei? Aí aqui no final é outros. O que que fica no outros, tá? No outros fica tudo que não tem nas categorias. Uma tarifa bancária, uma transferência entre a mesma titularidade. Ó, eu mandei da minha conta do Itaú para minha conta do Nubank. Aí eu boto aqui, nesse outros. Anuidade de cartão de crédito, todas as taxas ficam aqui. Pagamento de boletos é para ficar nos grupos, não é para ficar aqui. Depois a gente revisa aí, olha, esses aqui, tá? Então, aí, olha, ela alimenta e depois eu dou uma olhada para ver se as classificações e tudo estão bem. E olha, eu vou seguir aqui por causa do horário, tá? Que eu falei para elas que ia ser 1 hora. Ah, como você faz para adquirir? É baratinho, Dada. É R$ 29,90 por mês. Eu consigo ver um preço diferenciado. Ou quem é meu aluno não paga, quem já é fixo, sabe assim, meus alunos das mentorias, da mentoria em grupo ou da mentoria individual, aí não paga para ter o acesso ao sistema, porque eu pago, né? Meu aluno não paga, mas eu pago para a empresa. E o custo que eu tenho por aluno é esse, é R$ 30 para pagar. Então, vamos lá, eu vou voltar aqui para a aula, depois a gente faz o exemplo do upload, tá? Por causa do tempo. Ok, vocês estão vendo a tela? Então, vamos lá. Vamos pensar no planejamento do segundo trimestre. O exercício é exercício do planner, a revisão do primeiro trimestre, que vocês já anotaram aí, e 5 perguntas que revela tudo para vocês. Primeiro, quanto você planejou ganhar no primeiro trimestre? E agora eu quero que vocês coloquem agora quanto vocês planejam ganhar de abril a junho. Abril, maio, junho. Abril já passou. Agora vocês vão colocar o trimestre, mas sabendo que abril já concluiu, já terminou. Sua meta de faturamento de hoje. 2, quanto realmente ganhou? Em relação ao primeiro, a Patrícia caiu. Em relação ao primeiro trimestre, quanto que vocês queriam ter faturado e quanto de verdade vocês faturaram? Pergunta 3. Quanto sobrou, Dada? E olhe, quanto sobrou? Ah, Tice, não sobrou, porque eu investi aqui na estrutura, na reforma da escola, no reforço. Sobrou sim, só tá que o que dando. sobrou, você destinou para a reforma. Entendeu, Dada? Não é que não sobrou, você destinou para ampliação do seu negócio. E aí, olha, ela pode dizer, Tice, também não sobrou, não. Mas aí eu vou pedir para a Iole para você apurar quanto você tem de estoque no seu negócio. Porque o estoque é o quê? Dinheiro. Você sabe, olha, hoje quanto você tem de estoque? A mentoria que eu te indico, Dá, é essa do lucro previsível. Quando a gente terminar aqui a aula, eu te apresento ela, eu te falo os detalhes. Ela é quinzenal, e sendo quinzenal, que você já foi lá como convidada, já viu a estrutura, você vai ter 12 aulas, você vai ter 6 meses comigo de acompanhamento. Meu acompanhamento, assim, que você sabe que mesmo você, quando não está na mentoria, eu dou acompanhamento. É assim, estando ou não estando, a gente pode conversar. No final da aula eu te falo. E o horário, na sexta-feira, a cada 15 dias, é das 14 às 15h30, 1 hora e meia de aula, no grupo. Ah, Tícia, eu não posso na sexta-feira nesse horário. Aí eu crio uma outra turma. Podemos criar uma outra turma.
no horário que você pode. E eu começo turma com uma pessoa. Se tiver uma pessoa, eu começo turma. Não tem problema. Então, quando começar, se for só você inscrita, a gente começa e as outras pessoas vão vindo à medida que a gente vai avançando com as aulas, tá? Pati também pode ser uma que vá. Vamos falar com ela. Pati, você caiu, Aí, consegui voltou. voltar, deu uma baita queda de Mas luz tá aqui. tudo bem, né? Mas tá tudo bem, né? Não se machucou, não, né? Só caiu, não Tá. se machucou, não, né? Não, não, eu não caí, a luz que caiu. É a piada, é a piada. É a piada, né? Se machucou, não, né? Só caiu. Tá. A Dadá perguntou aqui, eu saí lá da plataforma, depois eu volto lá, tá, Paty? Que a Tá, Dadá perguntou, né, como seria essa mentoria para empresa e financeira. Eu estou falando para ela, explicando que a mentoria é quinzenal em grupo ou é individual, aí ela escolhe dia e horário. Mas hoje, na quinzenal em grupo, eu tenho a turma da sexta-feira, que é aquela que vocês conhecem, das amém. 14 às 15h30, que são 6 meses de mentoria, 6 meses de aula, 12 aulas a cada 15 dias. E eu posso, que eu falei para a Dadá, eu falo para você também, Paty, se vocês não puderem na sexta-feira desse horário, porque tem o grupo de oração, às 15 e tudo, vocês podem entrar em outro, a gente monta uma outra turma para vocês duas começarem, e a Iole também, né? Vamos lá, botar vocês três na turma, e vocês me dizem qual é o melhor dia e horário para a gente começar uma nova turma do lucro previsível, com vocês três. Isso também dá super certo. Aí vocês me dizem. Se eu tiver uma aluna, eu começo uma turma em grupo. Por quê? Porque depois entra as outras. Não tem, eu não vou formar uma turma para vocês precisar começarem, não. A gente já forma agora e vocês me dizem o melhor dia e horário, tá? E no individual, aí o individual, quem vai me dizer o dia e horário que você pode é você, Dada. No individual, o investimento é um pouco maior, porque é individual. Aí é uma aula por mês. No primeiro mês, eu deixo encontros semanais. No primeiro mês, eu faço 4 encontros. E a partir do segundo mês, quinzenal ou mensal, depende de como estiver indo a mentoria, tá? Então, vamos lá. Mas no final da aula, eu posso, quem puder ficar, eu falo melhor. Vamos continuar. Então, eu vou recapitular aqui para a Paty pegar. Paty, quanto você planejou ganhar no primeiro trimestre, de janeiro a março? Pode falar? Ou Sim, você... posso falar. Então, fala Estava para mim. anotando aqui. Tá, quando Tá, a gente começou lá no workshop, eu tinha anotado 3.000, 3.000. 3.000 tá? por três E meses. 3.000 por mês até março, né? Aham. Aí eu peguei em três questão dos mil por gastos, mês ou 3.000 três o trimestre? 3.000 por mês. 3.000 por mês eu tinha planejado lá no início, tá? Tá. Aí, como eu não estava conseguindo, eu estava desanimando, a gente fez a meta de 1.500. Isso. Aí eu disse assim, não, vou planejar e me dar uma meta de 1.500. E aí eu consegui fechar essa meta. Até mais, eu estava olhando aqui, foi 1.800 Hum, até março. Só que com os gastos que eu tive, que colocou aqui, né? O tá. que que eu tive a mais, que aí foi questão de saúde, questão dos gastos da casa, eu tava Os desempregado, então eu invisíveis, tava, né? Os gastos invisíveis que né? aconteceram e você não viu. Isso, esses invisíveis que era além da empresa, eu tava com as despesas da casa. Aí foi indo bem mais. Talvez, por coisas que eu não anotei, atendimentos que eu fiz, pacotes que eu fiz, que eu não fui anotando, porque eu tinha muitas despesas na casa, talvez eu tenha até quase ido na meta dos 3.000. Aí. Que aí tem coisas que eu não anotei porque eu sabia que eu ia ter que tirar, né? Ah, sim. Aí Tá é vendo? isso, tem o É. hábito, né, Aí que eu é. sabotei, Pronto. Aí o você hábito que eu me primeiro, sabotei é a procrastinação, né? É já você pensar vai o ter que negativo. ficar. Ah, mas eu não consegui até agora, não vou conseguir mais. Então, o que que adianta eu ir lá e fazer, né? Só perder tempo.
Com a Muitas vezes a autossabotagem, a gente gente tá. conversou agora nesse primeiro trimestre, não foi, Paty? Muitas vezes a gente conversou rapidinho, tudo, para trazer a Paty de volta. Ah, essa semana eu não estou bem, eu tô com dores. A Paty, ela tem fibromialgia, então ela sente dores fortíssimas que impacta no trabalho, nos resultados, no que ela faz. Tem dias que ela não consegue ficar, não estar bem, né, para trabalhar. Aí depois, no 2, Paty, era quanto realmente ganhou. Então, quanto planejou e quanto realmente ganhou. Você já respondeu aí. Sem arredondamentos, é o real mesmo. Então, seria olhar os números e colocar tudo. Quanto sobrou? Você também já respondeu. Sobrou, mas teve alguns gastos que não estavam planejados e você foi e identificou. Por quê? Quanto sobrou? Ah, sobrou. Mas eu desviei, eu fiz algo. Então, isso você tem claro o que aconteceu. 4, onde Disse, deu? Oi, Dada. disse, uma dúvida. Aqui no 3 está assim, quanto sobrou? Aí está assim, lucro efetivo, né? Aí eu sei que, por exemplo, sobrou alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa lá na loja. Só que assim, na verdade, eu misturei o meu dinheiro para poder fazer lá, que é uma coisa que eu ainda tenho que acertar. Vamos É. arrumar. Aí o que que tá escrito assim? Não receita. Não receita significa o quê? Porque É, com dinheiro só do é assim, ó. reforço, É eu porque não as conseguiria fazer pessoas, a loja. O o não reforço. receita, desculpa, o não receita é assim. Porque as pessoas olham sempre, quando fala assim, qual é o teu resultado? Aí a pessoa fala, faturei, como eu falei aqui para vocês, faturei 18 mil. Não é receita que a gente precisa saber, é quanto lucrou. Qual é a resposta? Alguma de vocês sabe qual a diferença? Lucro efetivo, não receita. Não é o quanto você vendeu, Dada. É sobre o que Quanto você, o que sobrou para, né? porque Sobrou, ficou aquele dinheiro ali para receita você. é assim, a fórmula é receita menos custo menos despesas. Lucro. Então, é lucro É que nem efetivo. no contra-cheque, né? Vamos dizer assim, meu contra-cheque, vamos dizer assim, tá 5 mil e pouco. Aí Sim. tem desconto disso, desconto daquilo, desconto daquilo. No final eu recebo 2 mil e pouco. Então, 2 mil e pouco É é o, é o o, meu é o lucro seu, efetivo. na pessoa física, é o que você recebeu. A gente fala assim, isso aí é sua receita líquida, tá? É seu rendimento Uhum, líquido. Por que rendimento líquido? Porque o bruto é 5 mil. Ganhei 5 mil. uhum, Mas eu tenho um monte de imposto, um monte de desconto. Aí sobrou 2. Então, qual é a minha receita? 2. Tá? Sobrou 2 é 2. Exatamente isso. Na empresa é parecido, tá? Você tem de cada aluno R$ 150. Vamos fazer um exemplo bem prático. 10 alunos. Então, eu recebi R$ 1.500 por mês. uhum. Para dar aula para esses alunos, paguei internet, paguei luz, comprei cadeira, comprei caderno, todo esse material bonitinho que você gastou. Comprei tudo isso, Uhum. gastei R$ 500. Aí sobra quanto? 1.500 menos 500 Mil, reais. Sobra 1.000. 1.000 é o quê? Seu lucro o meu efetivo. lucro efetivo. Ah, tá, Aí do entendi. meu lucro Que não é. efetivo, disse, eu posso investir em fazer a reforma, chamar o pintor, pintar, não sei o quê? Pode. Tá. Aí Então, você no vai caso, dizer, eu tive um lucro de a 1.000, minha receita é 1.500. O meu lucro efetivo é os mil é o que reais, sobrou. dependendo de quanto que eu É, vou gastar. você vai Entendi. gastar. Então, isso Tá. você vai aprender na mentoria comigo, de separar o que é da, o que é do reforço, o que é da roupa. Não pode estar tudo junto. Uhum. Se tiver tudo junto, É, tá tudo você não junto consegue ainda. fazer esse cálculo que eu te falei. Aí você pode ficar É. triste. Eu estou tirando o meu dinheiro para pagar o reforço, mas eu sei se o reforço está dando certo ou não? Não sabe. Não sabe, tá? Vocês não sabem. Por quê? Porque estou cheia de despesa. Ontem eu fechei com um cliente novo, a Paty sabe quem é ela, com a Fernanda, Paty. A Fernanda da Naturé, da escola.
eu fechei com a cliente nova, que ela tem uma escola, Dadá, uma escola de berçário. Legal. Ela tem 18 alunos nesse berçário e ela tem 7 profissionais, ela tem 7 funcionários. Então, é quase assim, cada aluno tem, não, é o dobro de aluno para a quantidade de funcionários. Então, ela tem Aham. custos altos, porque ela tem pessoal, ela tem estrutura, ela está fazendo reforma. Então, quando vai olhar, não é só quanto é o faturamento desses 18 alunos, não. Quanto eu faturei, quanto eu tive de custo, quanto eu tive de despesa, no final, sobrou algo? Não, não sobrou. Por que que não sobrou? Ah, porque eu estou fazendo a reforma e tudo, eu tive gastos da reforma que não é da atividade inerente todos os meses, só agora. Então, essas coisas podem acontecer, que são os invisíveis que eu falei. Pode ter alguma coisa aí que está acontecendo que é importante, mas vocês não sabem identificar exatamente o quê. Onde perdeu o controle? Onde que vocês perderam o controle? Teve alguma perda de controle aí de janeiro a março? Iole, Pati, Dadá, perdeu o controle? Dadá, quando ela me diz que está tudo misturado, é uma perda de controle, tá, Dadá? Controle. É uma perda de controle. Perdi. É uma perda de controle. Porque se você, por exemplo, tem um boleto para pagar, não tem o dinheiro na conta, você vai usar o cheque especial, você vai pegar emprestado e tudo. Isso é uma perda de controle. Tá? Não estou dizendo que aconteceu, Cici, mas poderia ter tá. acontecido. Tá? Uma Diga. dúvida. Por exemplo, dessa questão de perda de controle. O que que acontece? Meu telefone pifou. Aí eu tive que comprar um outro telefone. Aí, tipo assim, já misturou tudo. Isso. O homem lá da obra, ele cobrou 1.400 para poder fazer a reforma toda. Só que eu só recebo, eu tenho 10 alunos. Um Boa. sa... Bom 10 exemplo. não, um saiu, porque a mãe mudou. Agora vai ser menos. 9 Então, alunos. né, 9 alunos. Vamos contar com os 10 por enquanto. Tá, Que então ele mil e ainda quinhentos tá. reais. R$ 1.500, Isso, igual no 1.500 exemplo. reais. Aí Ok. ele cobrou 1.400 só a mão de obra. Só que 1.400 só a mão de obra, tudo. Só que eu Boa tive exemplo. que. Aí tá até aqui o gasto. Eu tive que comprar os pisos, Cimento, né? coisa. Aí, por exemplo, os pisos, aí é isso que depois eu quero que você Nós me vamos ensine ver. a fazer. Eu sei que eu vou coisar na mentoria, é só para poder Tá. tirar minha dúvida. Aí aqui os Bem, pisos, por exemplo, eu paguei 575,96, que foi no cartão da minha tia, que a minha tia emprestou, mais 175, foi 400 no cartão da minha tia, mais 175,96 no Pix, mais R$ 80 que eu tive que pagar do frete para o homem trazer. E isso foi só os pisos lá, as compras. Sem contar R$ 201 do material de construção. Porque como o homem tem um material de construção do lado da minha loja, aí falta argamassa, cola, barriga de massa que está aqui. E aí foi pegando. Aí ele foi pegando, e aí, como eles me conhecem, aí deixaram. Então, tipo assim, aí eu tô com todas as notas aqui. E perfeito. aí, é isso que eu quero ver. Porque com uns R$ 150, com 1.500, eu não conseguiria fazer. E aí vai faltar, ele já falou para mim que ele fez a conta errada, vai faltar, eu vou precisar de comprar mais 4 caixas de piso, isso só para dentro. 4. E ainda falta o para fora. Então, eu estou usando o do meu salário. E outra coisa também, outra dúvida. Quando eu recebo, foi até uma pergunta que as mães fizeram. Qual é o dia do vencimento? Aí eu também não sei se eu fiz burrice. Aí Bota eu tudo achei no assim, eu mesmo falei, não, dia. o dia do vencimento. Hã? Bota tudo na mesma data. Todas na mesma data. É, Tá, fala para mim, e isso que diga. eu fiz O que você fez? burrice, que eu não fiz Tá, isso. conta aí. Que aí o que que eu fiz? Aí eu fiz o controle, eu fiz agora o controle do pagamento, porque eu tava vendo que tava assim, ó, pingado. E aí eu fiz o controle do pagamento,
pedi para elas levarem, assinarem. Eu tenho controle do pagamento de todo mundo aqui. E aí eu vi que tem mãe que me paga dia 3, tem mãe que me paga dia 11, tem mãe que me paga dia 27, e assim é tudo quebrado. Então, quando é para poder fazer alguma coisa, comprar um piso, aí eu tenho que esperar juntar com a última mãe do 27 para poder comprar o piso para o homem fazer lá, senão a coisa fica parada. E aí eu queria saber como é que eu falo isso para a mãe já para o próximo mês não, né, que já está em cima. Segundo Mas, tipo semestre, assim, julho, faz pro a partir de julho, faz a partir de julho, segundo julho semestre. para A partir julho, do segundo semestre, nosso vencimento é todo dia 5 e tem uma tolerância até o dia 10. Você coloca assim, tá, fala que a data é dia 5 e tem uma tolerância até o dia 10, que às vezes a pessoa não recebe no dia 5, mas recebe no quinto dia útil, então até o dia 10 dá certo. É o e que aí as até o escolas dia aqui 10 fazem. pode, mas não tem juro. Passando do dia 10 Já tem coloca juros, atualização. Coloca tá, 1%, coloca pouquinho assim, tá? Eu 1%, vou, é, tá bom, vou Estou anotar aqui. seguindo aqui, mas eu tiro. Eu já entendi as tuas dúvidas, a gente vai esclarecer, tá? Depois. Tá. Então, vamos lá. Onde você perdeu o controle? Qual hábito te sabotou? Qual hábito? Procrastinação, não dá tanta importância, o padrão do comportamento por trás do resultado. Eu falei para vocês no meu, no digital, o que é que eu teria que fazer para ter um resultado melhor no digital? Ter gravado mais, ter me apresentado mais, e eu não fiz. Então, eu não ter feito isso me prejudicou. No resultado, eu estou falando como um todo, que eu poderia ter um faturamento melhor. Eu estou muito feliz com o que eu tive, mas eu poderia ter mais. Aí eu vou andar um pouquinho mais rápido por causa do horário que eu tinha falado até às 3 e já passou. Então, vamos lá. Ó, o problema não é a meta. Não é. Nunca é sobre a meta. Ah, eu fiz a meta errada? Não. É o hábito. Porque a constância é o fazer todo dia que vai trazer o resultado. É o hábito. O hábito de. Hoje eu poderia pensar, não, hoje é feriado, que eu vou fazer aula nada, mas eu já estava em débito com vocês. Porque essa aula era para ter sido feita dia 11 de abril. E no dia 11 de abril, que foi um sábado, lembra, Paty, que eu tinha falado, né, que ia ser no sábado? Eu fiz outra aula. Eu fiz uma aula de imposto de renda, mapa da blindagem financeira, que também era importante para agora, para o período de declaração de imposto de renda. Então, eu precisei atrasar um pouquinho essa, porque eu me dediquei no outro que era do digital que eu estava fazendo. Então, agora vamos trazer aqui. Qual é o problema? Frequência, intensidade. Fazer pouco todo dia supera fazer muito uma vez por semana. Vocês concordam com isso? Fazer pouco todo dia quer dizer assim, eu vou pegar 2 horas só do meu dia, ou uma hora, para entrar em contato pelo WhatsApp com pessoas que eu já falei alguma vez na vida e que essas pessoas não fecharam ainda comigo, mas que possam vir a fechar. A Iole, ela foi minha aluna lá na mentoria do ano passado. Por que que a Iole tem a plataforma e vocês não têm? Porque lá na mentoria que eu fiz ano passado, que foi, sabe quanto, gente? Vocês vão se. E olha, qual foi o investimento que você fez na mentoria? Quanto você pagou? Lá com Sensibiliza. Deixa ela falar. Ah, então, a primeira mentoria, né? Fala. Nós pagamos R$ 6,95. R$ 6,95. Gente, E R$ 6. Aí Não, eu foi estou seis, não, querendo, como foi eu seis e quis quarenta e sete, não? Que reforçar era, um eu acho pouco, que era seis e eu quarenta estou e no sete. segundo grupo. Fala E o aí. segundo grupo a gente pagou R$ 67,90. Mas se você for olhar uma pizza, pensa um pouco. Uma pizza você gasta isso. Uma pizza. E Mas assim, não para é mim por uma está aula, super bom, porque eu estou é, aprendendo muita coisa. ela pagou 67 por 8 aulas, não é por uma aula, por um programa de 8 semanas. Mas esse programa não é só meu.
É um programa da Sensibiliza que tem eu e o Raul. Então, a Iole tem dois profissionais e ela pagou R$ 67, porque a Sensibiliza é uma empresa 2,5 e a Sensibiliza deu um desconto. O valor era 647. Na primeira turma, ela deu um desconto para deixar pagar 1%, por isso que ela pagou R$ 6 na primeira turma, e na segunda turma ela pagou 10%, pagou 67. Mas ela veio desses programas que ela me conheceu. Ela não conheceu do Lucro Previsível, do Crie Sua Vida Rica, não, ela conheceu desse programa. E ela está repetindo agora, de novo, esse programa. Então, ela começou a utilizar a plataforma, porque lá nesse programa eu fiz uma promoção, algo especial para essa turma. Mas não é para todo mundo que eu falo dela, porque eu avalio, né? É meu aluno, não é para estar, ter esse acompanhamento também. E lá eu dei para eles um mês de acompanhamento gratuito, porque eles já estavam lá na turma. Então, aí ele veio de lá. Tá? Então, a frequência e intensidade. Fazer pouco todo dia supera fazer muito uma vez por semana. Então, se todos os dias vocês colocarem o foco na única coisa, na venda, eu quero vender. 1 hora, 2 horas por dia eu vou falar com pessoas para oferecer. Vocês vão vender, gente. Mas não, agora, hoje eu não posso falar. Eu vou falar mês que vem. Gente, hoje é dia 1º de maio. Se vocês deixarem para falar só em junho, vai perder a oportunidade de vender no mês das mães. Todas vocês podem fazer promoções no Dia das Mães. Pátio pode vender um monte de pacote de plano de massagem para o Dia das Mães. Dadá pode fazer um monte de reforço aí, dizendo que é do mês das mães, tem promoção porque é mês das mães também. E olha, pode vender um monte de kits. Pode falar, Iole. Ela vai botar a mão. Pode falar. Para o mês das mães. Peraí, eu abaixo a mão. Então, eu queria falar uma coisa que eu acho assim, que está me despertando. Eu vou fazer esse final de semana um intensivão. Tô com um monte de kit. Eu ia fazer hoje de manhã mais uns kits, mas veio olha só, veio uma outra urgência e eu tive que agora de manhã procurar uma documentação aí. E aí, a Tice falou uma coisa que eu aqui estava pensando. Se eu não fizer isso no grupo do WhatsApp, que eu tenho um grupo de WhatsApp para venda, eu vou abordando de 3 a 4 pessoas. E o Quando ele que não que te eu dá nem confiança. Quando ele tenho está que com o Luan, começar ele não te dá nem a usar confiança. a inteligência artificial? E aí eu coloco umas perguntinhas, porque não é tudo que você pode estar abordando. Se você já sabe que o cliente gosta de um hidratante, eu não vou oferecer batom, Isso aí. porque a dor dela não é batom, Não é entendeu? Então, não sei se a massoterapia, eu aí já não sei, mas é um tipo de cliente que sente uma dor, aí você tem que analisar o tipo de cliente, o tipo da dor que a pessoa tem para você resolver o problema. Era isso. Muito bom. Olha, a Iole está aprendendo tudo direitinho, tá? Muito bom. Já pode ser minha monitora aí, olha. Vocês já entenderam, né? Já vou avançar minhas Isso, alunas para monitora. Diga, Dadá, o que é que você vai fazer para o Dia das isso. Mães? Não, é isso aí que eu estava pensando. É porque, assim, as alunas estavam reclamando que as mães reclamaram, né? Que tem muitas alunas aqui de escola particular. E aí falaram assim, que mandaram mensagem, olha, tem que levar R$ 50 para poder comprar o presente da mãe. E aí elas falando os relatos da mãe, né? Tipo assim, aí a minha mãe falou. Tipo assim, a escola tinha que dar um mimo pra gente. Eu vou pegar R$ 50 para poder a escola escolher o presente que eu quero. Por exemplo, eu tenho um casal que é um casal de uma criança que elas são lésbicas. A mãe são lésbicas.
Então, elas não têm esse costume de, principalmente a mãe, que é a mãe da criança mesmo, de fazer a unha disso, não tem. Você vê que ela não tem. E aí, um dos presentes que vão dar é um esmalte, um palito e uma lixa. E aí, quando você falou assim, porque eu falei, caraca, como é que eu vou fazer esse negócio? Aí, como você falou, dá para você fazer o negócio do Dia das Mães. Eu pensei em eu divulgar, porque eu quero chegar a 16 alunos, estou com 9. Não é agora não, Tá filha. pouco. É, Tá estou pouco. com 9. Aí, o que que eu pensei? Em fazer, desculpa, o festival, né? Tipo assim, divulgar, né? Que tem vaga aberta, isso, aquilo, ver um jeito lá, né? Para poder chamar. E aí, a mãe, porque da outra vez, quem ganhou o kit foi os alunos. E aí, quem fizesse a matrícula nesse mês de maio, quem ganhava o presente era a mãe. E aí eu pensei em E fazer um algumas café coisas da manhã. baratinhas que eu sei que É, todas as mães usam. Por exemplo, tem aquele sabonete da Natura. Todo mundo toma banho. Todo mundo toma banho com sabonete. Então, aí o que eu pensei? A caixinha, por exemplo, vamos dizer, vem 20, acho que vem 5 sabonetes, né? Então, por exemplo, pegar um sabonete, botar numa caixinha bonitinha, essas caixinhas que tem, bonitinha, que é R$ 1, R$ 2, mais arrumadinha, e eu fazer uma mensagem, obrigada pelo apoio, carinho, isso, aquilo, acho que já seria uma coisa legal. Ó, esse daqui você fez pelo seu filho, mostra que você é uma mãe dedicada a isso, e aí daria o presente para a mãe que fizesse para a matrícula no mês de maio, bom. Muito bom. Aí você já né? está fazendo o quê? O seu planejamento para o segundo semestre. Que você já vai É, vão se matricular agora, se começar agora, perfeito. Ou, não, vai começar quando? A partir de julho? Tá, já está feita a matrícula, já está garantido agora. E quando você faz a tá. matrícula, garante caixa também, porque eles fazem a matrícula, já paga a matrícula. Então, a matrícula paga Isso. dinheiro no É, bolso para reforma. Dinheiro é, no bolso é. para resolver essa É, situação da eu só reforma. faço uma. Depois que você falou, teve gente que falou assim: porque eu só vou Pô, receber tal dia. E depois que você falou, eu falei assim: poxa, que pena. Vou torcer para você que nesse dia, como as vagas são muito concorridas, vou torcer para que nesse dia já tenha vaga. ainda tenha vaga. Aí teve uma mãe que eu falei assim: olha, só tem uma vaga e uma mãe já está querendo. Não, Dada, calma aí que eu vou resolver. Rapidinho, ela me mandou o Pix. Depois, a mãe que falou que queria. Quando veio falar comigo, eu falei assim: olha, infelizmente é aquilo que eu falei. Já entrou gente no lugar. Ela, caraca! Mas aí ela pegou e ficou num outro horário. Tá bom, vou anotar Dada, aqui. a Iole perguntou quantas mães são? São 9 alunos, Iole, são 9 alunos que ela tem hoje, mas como vai ser para o festival, tudo, aí ela vai fazer para mais mães, porque depois você diz, Dada, quantos no total, porque a Iole vende Natura, e ela ia te ajudar, ela gostou da ideia, né? Você pode pegar o refil e colocar num pote pequeno e distribuir, o refil do sabonete, né? Também pode. Se for líquido, ou você está falando do de em barra, Iole? Está falando do líquido? Que você pode comprar. É que você pode comprar umas embalagens. Se você comprar só o plásticozinho, só as embalagens, você compra um refil maior e você vai enchendo. É como se fosse uma amostra de sabonete, não vai ser o sabonete grande, líquido, vai ser eles pequenininhos. Aí você pode colocar um adesivo, né? Fazer um adesivo, né? Feliz Dia das Mães, mãe, coloca uma mensagem colado nesse frasco, um frascozinho transparente. Acho que foi isso que a Ioli quis falar. Foi, Ioli? Traz. Foi isso? E aí, Obrigada, ela Iori. pode pegar de qualquer, não precisa ser necessariamente da Natura. Eu estou dando a ideia porque quando eu começava, porque o que eu faço? Eu dou mimo para as minhas clientes. Então, que mimo que eu dou? Eu dou, por exemplo, um escaldapé que eu faço com sal grosso e um pouco de essência
É coisa barata, porque você tem que dar um mimo, tem que agradar. Infelizmente, as pessoas vivem assim. É um mundo de troca. Então, a gente tem que dar alguma coisa que a pessoa que vá assim estimular. Então, pode ser, você compra de uma outra marca, um sabonete líquido. Tem por sete, pouco, R$ 8 você compra 1 litro e consegue fracionar, não fica caro. E hidratante também. Eu estou dando a ideia porque assim, não é porque eu sou consultora Natura, tudo que eu poderia estar vendendo meu peixe, né? Não, Mas pode dar ideia que eu anoto aqui. Aham. você pode comprar refil. Você compra um refil e aproveita. E essas embalagens, tem umas embalagens, é que eu não estou com elas aqui Como fácil, aquelas de mas kit elas são viagem, sabe, é tipo Dadá? aquela Aquelas embalagem pequenininhas. Como de kit viagem. Sabe parecida de assim, kit dessa viagem? de hidratante É. pequenininha, isso. E aí você pode pôr ou sabonete, ou hidratante, ou sal. E essa tua Isso também ideia serve de para a dar Paty, lixa né? também assim, não precisa E dar o olha, esmalte. Dá só uma lixinha, que é mais em conta ainda a lixa com a pazinha, e elas já ficam super felizes. Uma outra coisa que a turma faz muito, mas aí não é nesse caso, mas você poderia também, que é o que eu vou fazer com as minhas, fazer umas tags e colocar bombom, um bombom também. frases com bombom também é legal. São ideias. É. Vamos lá. Então, ó, hábito financeiro mínimo que vocês vão ter para resolver, né, o problema de não ter o hábito. Isso já é a solução. Uma ação simples, diária e não negociável que ancora seus resultados. Uma ação mínima. Anota entradas e saídas. Quando? Pelo menos uma vez por semana ou ao dia. Está arriscando a tela. Acho que foi o teu, Dadá. Uma vez por semana, se vocês conseguirem fazer esse controle de entradas e saídas no aplicativo ou num caderno, não é o formato, assim, não tem que ser na plataforma. Mas se vocês quiserem fazer, pode. Ou caderno, ou planilha, o que vocês tiverem, se achar, assim, se sentirem melhor para fazer. Sistema antes da meta. Sem rotina de controle, qualquer meta vira uma frustração em semanas. Não adianta eu colocar a meta, faturar 20 mil mês ou 30 mil e eu não acompanhar quanto que eu já faturei. Porque assim eu vou ficar todo dia correndo, cliente, 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 vou fazer várias reuniões e a meta. Eu posso não alcançar. Deixa eu ver aqui o que mais. É uma corridinha agora, tá, gente? Que eu vou atender gente 4 horas. Então, 3 hábitos que vão gerar lucros para vocês. Hábito diário: anotar gastos no momento que acontecem. Anotem no momento que acontece. Nem que seja num grupo de WhatsApp com você mesmo. Num grupo não, você manda uma mensagem para você mesmo, ó. Gastei tanto. Anota. Hábito semanal: revisar todas as entradas, todas as saídas, o saldo toda semana. Quem não revisa não sabe, se perde. E quanto mais demorar para olhar as contas, mais você vai esquecer. Nem lembro o que foi que eu gastei nesse dia. Eu tenho clientes com que eles me mandam um extrato por mês, a fatura do cartão, mas quando eu tenho alguma dúvida, eu vou perguntar para ele: o que que você gastou aqui nesse dia? Eles não sabem me responder. Ah, coloque em alimentação, mas nem sabe se foi alimentação. E eu já tenho outros que a gente tem um grupo de WhatsApp. A maioria tem um grupo de WhatsApp com eles. Que todo dia pagou a conta, ela bota o comprovante no grupo. Um Pix e tudo, e coloca o comprovante e diz o que foi. Ela alimenta a planilha, mas se ela tiver dúvida, na planilha ela me chama. E eu posso conferir tudo. Por quê? Porque tem todas as informações no grupo. A voz foi embora. Vamos lá. Aí eu planejando o segundo trimestre. O que é que vai acontecer agora? Parte prática e a principal da nossa aula de hoje. Não se trata só de sonhar. A Dadá tem sonho, a Pátia tem sonho, a Iole tem sonho, eu tenho sonho, todas nós temos sonhos. Só que sonho não vira realidade se não sair do papel.
Sonho é o desejo, mas para que se transforme em meta, precisa de ação. Só o sonho não vira meta. Vou dar um exemplo, tá? Eu sou Master Coach, eu trabalho com desenvolvimento humano, e a primeira coisa que eu aprendi quando eu fiz a formação lá em coaching, em 2018, foi: por que que as pessoas não atingem os objetivos dela? Né? Por que que as pessoas não realizam sonhos? Vou ensinar para vocês. Eu tenho um sonho de morar fora do país. Isso é um sonho ou é uma meta? Estou falando certo ou não? Eu tenho um sonho de morar fora do país. Isso é um sonho ou isso é uma meta? Eu estou falando que é sonho, mas digam para mim, é sonho ou é meta? É sonho? Por que que é sonho, Paty? Ah, tá. Fala para mim, por que que é um Sim. sonho? Tu pegou? Para mim seria um sonho, Ah, porque é quase impossível, né? Mas, ah, olhando agora pode falar. pelo que me falou, Ah. é uma Como meta. que não, como que esse Eu sonho vai acho virar que, meta? Fala aí, eu Dada. acho que, tipo assim, eu acho que é sonho quando você ainda não planeja. Você tem um sonho de morar fora, mas como você ainda não sentou para poder planejar em como você vai fazer isso, ainda continua sonho. Quando você senta e coloca o que que você precisa fazer, quais são os gastos, o que que você vai fazer, o que que vai economizar, para onde que você vai, qual lugar vai, aí eu acho que começa a virar meta. Eu Isso acho que é isso, né? essa é a resposta. Como eu falei lá atrás, eu tinha sonhos, muitos sonhos, muitos sonhos. Só que eu não tinha o planejamento para realizá-los. E o sonho, ele só vira meta se ele for específico, mensurável, ecológico. O mensurável é onde eu quero ir, quando eu vou, quanto eu vou gastar. Eu tenho que ter os detalhes dele. E é o que a Dada falou, planejar. O que é ecológico, Ticiane? É eu ter algo, um sonho, um objetivo para alcançar, que seja bom para mim, para o João Davi, para o Theo Martim, para o Carlos, porque senão eu vou estar escalando a montanha errada. Eu vou dizer, como eu disse para vocês, eu tenho um sonho de morar fora do país. Por que que é um sonho? Ninguém me perguntou, Ticiane, mas onde você vai? Quanto você vai? Quanto que você vai gastar? Se eu tivesse todos esses detalhes, quem vai com você? Aí não seria mais um sonho. Aí já seria um objetivo. Objetivo, tá? A diferença de objetivo para meta é bem pouquinho, assim, é bem pouquinho. O objetivo é onde eu quero chegar. Eu quero morar fora do país. O objetivo é, eu vou morar fora do país, né? Eu quero morar nos Estados Unidos. Ó, o sonho é, eu quero morar fora do país. O objetivo é, eu vou morar nos Estados Unidos. Foi específico, eu já falei onde eu vou. Para eu realizar esse objetivo, eu preciso de ações. Ação um, quanto vai custar? Ação 2, quais os documentos eu preciso ter? Ação 3, quando que eu vou? Ação 4, quem vai comigo? Ações são metas. A meta não é o objetivo, as pessoas se confundem. A meta é comprar o carro? Não. A meta é o que eu vou fazer para comprar o carro, que é o meu objetivo. O meu objetivo é comprar o carro. Qual carro? Ah, e é o Nissan. Ah, mas o Nissan é a marca, né? E qual o modelo? Ah, é o Nissan Kicks. Qual é a cor? Aí você vai ter o objetivo, os detalhes do que você quer. E por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é o básico que eu quero que vocês façam. Quando vocês colocarem o planejamento do segundo trimestre, vocês vão colocar, eu quero 10 mil de faturamento, tá, Paty? Por mês.
Diciane, é inatingível. Não vou colocar. Não se prenda a isso. O sonho, ele pode ser realizado, ele não é inatingível. Nenhum sonho é inatingível. Só que precisa de ações, que são as metas, para que se realize, para que se chegue o objetivo, para que se logre o objetivo. E agora é a hora de planejar. Por isso que eu trouxe toda essa explicação. O que é que você quer? Eu quero 30 alunos, Adá. Você disse para mim que quer 16, né? De 9 para 16 ou para 15? 9 para 16, não é isso? 9 para 16. 16. 16? Tá. Você vai chegar em Isso. 16 quando? Fala para mim, quando que você vai chegar em 16? Porque se você não falar quando, vai ser só um sonho. Eu, eu tô querendo pelo menos até setembro. Então, coloque, escreva, até setembro terei 16, mas com força na voz. Eu estou pensando, eu estou achando que dá certo. Não, Não, até setembro eu vou ter 16 alunos. exato. E eu ainda falo, seja mais audaz, coloque até julho, eu terei 16 alunos. Por quê? Começo de semestre. Bota a tua É, energia, Dada. Bota a tua energia para ter 16 até verdade. julho, tá? Vamos lá. Tá. Quem? Pati? Compartilha a tua, Pati. Então, estamos terminando. Me fala qual é a tua meta para esse segundo trimestre. Até o final de junho, o que é que você vai ter alcançado? Tá, até o final de junho. Junho. Agora? É, o Olha, segundo, sim. tá, os Porque a próximos gente. 3 meses. Eu tava anotando aqui. Eu quero ter Tá, 4 atendimentos. Eu quero atender 4 pessoas no dia, 3 vezes na semana, 2 de manhã tá. e 2 de tarde. Que eu sei que não vai me sobrecarregar. Sei. Vou vender um pacote, pelo menos, por semana de Isso. Boa. massagem e vou fechar palestras nas empresas para me Quantas? começar já os Quantas próximos empresas? 3 meses. É esse o meu plano. Tá? Eu Tá. vou sair, vou conversar com as empresas e vou Oi, fechar, fazer palestras e pega aí o vivências papel. de autocuidado dentro das empresas, Perfeito. trazendo aquela consciência da NR1, da nova norma trabalhista. Perfeito. Essa é a Então, minha isso meta aí para vai os ser um próximos novo. Isso é meta. Por quê? Porque você está sendo específica. E olha, eu trouxe um exemplo maravilhoso. É sonho, conhecer a Disney. É sonho. Você foi até específica dizendo que era Disney, mas você não disse quando, nem com quem, nem quanto você vai gastar. Você não colocou um plano aí. Você só disse. Tem um sonho de conhecer a Disney. Eu nunca tive sonho de conhecer a Disney. E eu conheci a Disney no ano passado, em fevereiro do ano passado, do nada, nada. Mas eu estava nos Estados Unidos. É muito mais fácil, né? Quando você está nos Estados Unidos e na Disney. Fiz alguma ação? Estive lá, nos Estados Unidos, pertinho, era 3 horas de distância de carro. Eu fui de carro, uma amiga minha, ela me convidou, o esposo tinha os ingressos, nem o ingresso eu não precisei pagar. Até esqueci a carteira em casa no dia da Disney. Imagina que eu fui para a Disney sem dinheiro. Não gastei US$ 1 na Disney. E levei a mochila cheia de lanche, levei meus lanches. Um monte de barra de proteína, um monte de coisa, água. Mas eu esqueci a carteira. Até passaporte eu deixei em casa. Esqueci mesmo. E pronto, eu fui. Então, eu sou o tipo, assim, o melhor exemplo de dizer. Às vezes a gente realiza algo sem nem ter planejado. A Disney eu conheci sem nem planejar. E gratuitamente. De graça. Nada. Mas eu estive no local, né? Eu já estava próximo ao local. Então, qual a ação que vocês vão fazer hoje para realizar o sonho de vocês? Vai transformar o sonho em metas. Primeiro passo. É comprar um carro? Eu estou sem carro hoje. Então, qual é o carro? Qual a cor? Qual o ano? Quanto custa? Eu preciso saber disso para planejar a compra do carro. Então, meta, receita realista, hábito-chave sustentável, meta. Aqui, ó, esse aqui é a que a gente vai ver, tá? Meta de lucro obrigatória, vocês precisam ter a meta de lucro. Limite de gastos também. Então, para essa meta de vocês, de faturamento, tudo isso aqui está em jogo. Vocês precisam colocar tudo.
tá? Dadá e olha, eu vou mandar o material para vocês assim que terminar a aula. O que manter? Tá. Práticas que geraram resultado real, vocês vão continuar, as boas práticas continuam. O que vai cortar? O que não foi bom, os gastos e hábitos que drenaram energia e dinheiro. O que que mandou dinheiro para o ralo? Poxa, iFood, comi demais. Aqui nem tem, tá? Eu tô só dando um exemplo. Na casa de vocês eu acho que também não foi isso. Aí o que que drenou? Eu poderia ter feito mais dinheiro e não fiz. Então não foi o gasto que eu tive, mas foi o que eu deixei de fazer de faturamento. O que melhorar? Processos com potencial que precisam de consistência. O que melhorar? Eu vou estar na aula a cada 15 dias no grupo Adciane. Ou o que melhorar? Eu vou contratar a Adciane pelo individual. Também melhora. Por quê? Porque vocês vão ter acompanhamento. Não vai esperar 3 meses, né, para me prestar contas. Vocês vão estar comigo e com constância. Deixa eu mudar aqui o próximo. E hora aparece, hora não aparece. Só um pouquinho. Aqui, próximo. Agora, para finalizar, o que você vai levar daqui hoje? Quem não mede, repete o erro. Quem não mede, repete o erro. Por quê? Tudo que não é mensurado não é medido. Se eu não mensuro quanto que eu vou faturar, eu não vou olhar quanto eu faturei. Essa semana me fizeram a pergunta: quanto você faturou no ano passado? Sabia que com o meu método você pode faturar em 3 meses o que você faturou no ano passado? Ah, que legal, isso eu quero. Mas eu sabia quanto eu faturei no ano passado. Se perguntasse isso para vocês, vocês iam responder o quê? Vocês sabem quanto faturaram no ano passado? E eu não digo da escola, tá, Dadá? Eu não digo do teu trabalho formal, eu digo do reforço, da loja, eu digo das coisas que você empreende. Ok? Lucro não vem de esforço, ele vem de controle. Lá atrás, quando eu não era coach, eu dizia assim: eu tenho que trabalhar muito para ganhar bem. Por quê? Porque eu tinha uma crença que as pessoas só ganhavam bem quando suavam. Sabe aquela crença? Tem que suar, né? Aqui na Colômbia tem um ditado que minha sogra às vezes fala, né? Com suor de minha frente. Então, assim, eu tenho que trabalhar para poder comprar as coisas, né? Eu paguei com suor de minha frente, eu comprei esse celular, essa bicicleta e tudo com suor de minha frente. Então, eu suei, mas aqui, nesse método aqui, que eu ensino para vocês não precisam suar. Vocês podem ligar até o ar-condicionado. Ninguém precisa suar para fazer dinheiro. Pode trabalhar pouco e ganhar bem. Eu quero que vocês trabalhem o mínimo possível e ganhem o máximo possível. Disciplina financeira é liberdade futura. No método Crie Sua Vida Rica, que nós podemos montar a turma do Crie Sua Vida Rica, já que já existe o lucro previsível, nós podemos criar a nossa turma em grupo do Crie Sua Vida Rica. No Crie Sua Vida Rica, qual é a diferença? Nós vamos olhar para a vida pessoal, empresarial pode falar também, mas a gente vai olhar muito para a vida pessoal, para que vocês realizem na vida pessoal o que é importante para vocês. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade profissional. Hoje eu estou aqui, dia 1º de maio, eu escolhi estar aqui com vocês. Eu estou trabalhando. Isso aqui é uma aula. E vocês estão aprendendo, vocês são minhas alunas. Mas eu escolhi estar aqui. Então, isso é uma liberdade profissional que eu escolho. E eu não estou no Brasil, eu estou na Colômbia. Então, eu tenho uma liberdade geográfica. E já entrou dinheiro hoje para mim. Hoje a previsão é entrar R$ 2.000 na minha conta, todo dia 1º. É a previsão de 2 clientes. Um paga 1.200, os outros pagam 600. Eu já tive um aqui que pagou de madrugada R$ 400 por declaração de imposto de renda. Isso eu mostro para vocês também. Quanto entra na minha conta. A Paty sabe que toda vez que eu recebo dinheiro, eu coloco lá no grupo. Eu não coloco quanto, mas coloco fechei, tudo, declaração. Tudo que eu estou fazendo, eu coloco lá. Eu só não coloco o valor de quanto eu recebi, mas eu coloco um troféuzinho e o que eu vendi. No grupo do que eu e a Paty, nós somos alunas. Eu sou aluna também, e outras mentorias. E isso é o quê? Isso é
fazer dinheiro. Isso é minha liberdade financeira. Eu não preciso trabalhar 30 dias. Eu não trabalho nem quinta e sexta, trabalho se eu quiser. Mas eu agendo meus horários para de segunda a quarta. Eu atender cliente segunda, terça e quarta. Segunda e terça é o meu suor, mas não, eu vou mudar. É a riqueza aqui, é a abundância. Muitas reuniões, uma atrás da outra. Segunda e terça. Na quarta, eu já acordo mais tarde, eu já posso fazer outras coisas, já posso prospectar, eu estou prospectando muito. E quinta e sexta, eu tenho um encontro presencial de grupo de oração, eu vou. Quinta eu tenho que mais? Quinta eu acordo tarde também, quinta eu coloco roupa de atividade física. Tem dias que eu não coloco roupa profissional, eu coloco roupa de atividade física, porque eu posso caminhar, não sei o quê, as minhas atividades físicas eu tenho online, mas nem sempre eu faço, a Paty sabe disso, mas eu posso colocar roupa, eu já vou estar dizendo para o meu cérebro, hoje eu vou fazer alguma atividade, nem que seja abdominal, mas eu já coloco a roupa. E sexta também. Sextou, sábado e domingo vocês me veem na piscina nos stories do Instagram, porque sábado e domingo eu vou para a piscina com meus filhos. É a única diversão que nós temos, é a que eu gosto mais, mas não é a única. Nós temos outras saídas que eu não coloco nas redes sociais. E, dada eu já descer falar, estou terminando. Para fechar, eu quero que vocês assinem um termo de compromisso. Anota aí no caderno de vocês o compromisso. Eu, Patrícia, eu, Damiana, eu e Olha Aparecida, assumo o compromisso com o que eu planejei hoje, que é para esse segundo trimestre de 2026. E o problema, ele nunca foi o saber o que fazer. O problema é fazer o básico, um arroz com feijão. Sabe o que todo mundo faz? O que eu estou fazendo hoje, eu tenho resultado porque nem todo mundo faz. Dia 1º de maio, vim para uma aula, vocês estão fazendo algo diferente. Nem todo mundo faz. Nem todo mundo faz. Hoje eu estava às 7h30 da manhã atendendo cliente de declaração de imposto de renda online, 9h30 do Brasil. Mas às 9 do Brasil, 7 horas aqui, ela já estava mandando mensagem para antecipar. Então, eu acordei cedo, eu tomei banho, eu me maquiei, estava pronta. Por que o que eu tenho resultado? Por que tem sempre movimentação na minha conta? Porque eu faço o que deve ser feito. Eu faço. E ontem eu fui dormir, era mais de meia-noite. Ontem eu estava trabalhando até 11h40 da noite. 11h40 da noite eu trabalhei. Eu saí da tela trabalhando. 11h40 daqui, da Colômbia. 1h40 do Brasil. E eu tenho um funcionário que ele ficou comigo até 11h40 do Brasil, trabalhando online. Então, isso é escolha. Isso é liberdade também. Mas é a liberdade que eu quero criar hoje para a vida de vocês. Não só para mim. Eu quero muito que vocês continuem no processo comigo, para que a gente possa ter mais tempo juntas. Não só a cada 3 meses, mas mais tempo juntas. Então, tenha esse compromisso, assina e coloca a frase. A frase está aqui, tá? Neste trimestre, eu me comprometo a. Aí vocês colocam o que vocês vão se comprometer e vão assinar. Esse gesto, isso simples, vai transformar a intenção de vocês com a responsabilidade. E a próxima aula nós vamos ter o acompanhamento, né, do trimestre, né? Eu quero que vocês continuem com o próximo trimestre. Vai ter acompanhamento, né, o grupo de acompanhamento, que lá no WhatsApp nós temos, constância em comunidade, consistência, e a mentoria individual, que é o que eu ofereci já, eu já falei para vocês o que é que eu tenho de individual e em grupo, para que vocês continuem. Dada, pode falar. Deixa eu parar de compartilhar. Me desculpa por ter passado o tempo, mas foi Isso, eu importante. vou falar bem rapidinho. É porque, como você estava falando daí o que deu certo e o que não deu certo, me surgiram 2 situações que aconteceram aqui no reforço. Como eu dou essa bonificação para essas crianças, né?
nenhuma mãe que ó, hoje não vai porque tá doente, isso, aquilo, que eu não sei o que, aí eu não boto bonificação é só realmente para quem vem, chega no horário isso. E aí teve uma vez que eu mandei uma mensagem no grupo, a avó não veio, não viu, e aí queria falar que, tia, Deixa todos, e eu quero aí, tirar foto com ele. e Vamos aí tirar foto com ele. queria que eu repousse a aula. Só que assim, as minhas aulas são segunda, quarta e sextas, e terça e quinta, como eu estou com o Nael em casa, que ele está operado, e eu estou aqui, né? E aí, quando as crianças vêm, elas ficam animadinhas, eu aproveito para poder dar esse bônus, já que eu estou aqui, não estou saindo com ele. E aí, eu falei para ela, falei assim, da primeira vez, falei assim, olha, quando acontece alguma coisa, que teve um dia que eu tive que levar ele para fazer a cirurgia, foi numa sexta-feira, a sexta-feira eu dava aula. E aí eu expliquei para as mães, não vou poder dar aula para nenhuma turma, mas fiquem despreocupadas que a aula vai ser reposta. Até porque, como eu não trabalho terça e quinta, então consigo repor terça e quinta. Ontem ela me mandou uma mensagem perguntando o que que era essa bonificação. Aí eu expliquei, falei, não, e eu sempre tiro foto e coloco no grupo. Parabéns, as meninas chegaram. Parabéns, veio e chegou no horário. E aí, não, meu filho. E aí ela perguntou assim: o que que é essa bonificação? Eu falei, não, é uma estrelinha que eu dou para incentivar, para poder elas chegarem no horário, vieram. Aí ela falou assim: porque o pai dela levou ela para o canto. Então eu quero que você depois reponha essa aula. Só que assim, ontem foi quinta-feira, era uma aula bônus, não era uma aula para eu dar. E aí eu mandei uma mensagem para ela, é, explicando a situação. Falei assim, olha, eu reponho, a reposição da aula acontece quando eu não consigo, por algum motivo, cumprir com o compromisso que foi combinado com vocês lá. As aulas são segunda, quarta e sexta. Terça e quinta é um bônus que eu dou. Entendeu? É um bônus, é um presente, é uma Tá. coisa diferente. E aí eu expliquei para ela, porque assim, não é só ela que falta, né? Que tem algum imprevisto. Tem outras crianças também que faltam. Se todas as vezes que as crianças faltam por motivos particulares, eu tiver que repor, como é que fica a minha rotina de trabalho e a minha rotina com meu filho? Aí eu falei assim, estou à disposição. Estou falando com você de uma forma carinhosa. Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato. Mas aí eu já vi que poderia, tipo assim, já gerar um problema. Não gerou, mas eu já fiquei assim, alerta. Quando você falou isso daí de, o que que deu certo, que deu errado, aí eu pensei nessa forma aí de, sei lá, de mudar, ou então ela entender mesmo. Tá. Porque é só ela que fez essa pergunta. Deixar claro isso, porque o que é alinhado antes, né, não tem problema. Uma escola, Isso. o aluno faltou, vai ter reposição? Não vai, Não. vai. Então é simples assim, ó. Não temos reposição. Essas aulas extras foram aulas extras, eram um bônus, não tem obrigatoriedade. Ela não foi reposição, sabe? Tem que ser mais profissional, assim, mais firme, de Firme. é assim, deixa. Você tem já o contrato com elas? A gente vai conversar sobre isso. Não. Eu Nós vou, precisamos. eu Lembra quero que você tem um fazer. modelo? Você tem um modelo do contrato da mentoria que nós fizemos e tudo que você assinou. Vamos fazer um contrato para a escola? Vamos fazer o contrato Tá. da escola, cada aluno. Vamos colocar a cláusula e tudo, aí a gente coloca isso. As aulas serão dadas no dia tal, horário tal. Não temos reposição. Se o motivo for deles, se o motivo for seu, sim, aí você vai repor, claro. Você não pode prejudicar seus alunos, tá? Ó, deixei aqui, deixa eu só tirar